Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta quarta-feira, dia 10 de junho. Olha, hoje um dia muito cheio. Começou logo cedo com Polícia Federal nas ruas, a Operação Parabellum. Operação que a gente já vinha monitorando as investigações, inclusive antecipamos no site diversas das informações que acabaram sendo consolidadas nessa investigação, que tem a ver justamente com um contrato de 50 milhões, que na verdade foram pagos 25 milhões, pelo governo do Pará para a compra de respiradores. Eu já comentei isso em outro programa, respiradores que acabaram sendo entregues, outro modelo acabou sendo entregue para o governo. Isso gerou todo um problema também legal e, claro, foram abertas várias frentes de investigação. Nós sabemos que há conexão, inclusive, com o Rio de Janeiro, antecipamos algumas dessas coisas aqui e que depois elas foram confirmadas pela investigação da Polícia Federal. Bom, os alvos dessa operação, além do próprio governador Helder Barbalho. Espera aí que alguém está me ligando bem nesse... A pessoa não está vendo o gabinete de crise. Helder Barbalho, o principal alvo dessa investigação, e os secretários de saúde, o Alberto Beltrame, o Percifal de Jesus Pontes, da Casa Civil, e também teve até também o outro secretário, o secretário de Fazenda, que também foi alvo. Também a empresa que forneceu esses respiradores, a SKN do Brasil Importação e Exportação, os donos da empresa, Felipe Nabuco dos Santos, Márcia Veloso Nogueira e André Felipe de Oliveira da Silva, que é o representante da empresa, além de servidores do próprio governo, lá o Celso Mansueto Miranda de Oliveira Vaz, que elaborou o relatório de avaliação técnica dos respiradores, e Peter Cassol Silveira, ordenador de despesas, secretário adjunto de gestão administrativa da Secretaria de Saúde. O que essa investigação trouxe de importante? Quando prenderam o André Felipe, vocês souberam em primeira mão sobre a prisão dele, aconteceu aqui em Brasília, apreenderam o celular dele. E aí a Polícia Federal quebrou o sigilo, né? A autorização judicial, quebraram o sigilo do celular e encontraram mensagens do governador do Pará com o André Felipe, o próprio André Felipe, que é o representante, que aparece como representante da empresa que fechou o contrato. Então eles dialogam sobre justamente o contrato. E o Helder chega até a cobrar o documento para poder encaminhar. Então foi tudo feito ao contrário. As pessoas estão confundindo, talvez aí os governadores e tal, aproveitaram a dispensa de licitação desses contratos emergenciais da Covid para fazer um processo que não respeita parâmetro nenhum. É como se você resolvesse ir na esquina e comprar na primeira loja que você vê aberta, você comprar aquilo que você quer, né? Você vai na loja então do amigo, não tem pesquisa de preço, não tem recebimento de proposta, não tem análise técnica, análise histórica, se a empresa está credenciada para fornecer, se ela está autorizada na Anvisa, se ela mexe com aquilo mesmo, se ela tem capacitação para entregar aquilo que ela está prometendo. Não. O que a gente está vendo é realmente uma zona, um desrespeito absoluto sobre todas as regras. E eu já antecipo para vocês, o que nós vimos acontecer no Rio de Janeiro, aconteceu no Pará e vai acontecer em São Paulo. Por quê? Porque o esquema montado, o tipo de procedimento utilizado é o mesmo, ainda que personagens possam ser diferentes, no caso de São Paulo, mas no caso do Rio e do Pará, há inclusive o mesmo fornecedor. Bom, na decisão que autorizou a Operação Parabellum, o ministro do STJ, Francisco Falcão, ressaltou que as tratativas para aquisição dos equipamentos e pagamento foram realizadas diretamente pelo gabinete do governador Helder Barbalho. Aí ele cita o parecer da subprocuradora-geral, Lindora Araújo, dizendo o seguinte: após a celebração do contrato, o assessor de gabinete do governador, de nome Leonardo Nascimento, encaminhou à Secretaria de Saúde o referido instrumento contratual junto a um folder em inglês com algumas informações sobre o produto. Neste ponto da narrativa, cabe um destaque para o fato de que as tratativas e o contrato objeto deste requerimento foram estabelecidos, conforme será melhor detalhado, diretamente no gabinete do governador. Apenas em um segundo momento procurou-se atribuir uma pretensa conformidade legal
para o contexto absolutamente fraudulento que causou um grave dano material ao erário, moral e irreparável à sociedade paraense, além do enriquecimento dos envolvidos. No documento enviado à Secretaria de Saúde, pede-se então que a contratação já realizada seja apreciada de forma imediata com a adoção das providências necessárias à formalização do processo de aquisição. Há, portanto, uma total e ilícita inversão procedimental, escreve a Lindora. As ilicitudes em questão passam claramente pelo crivo do governador Helder Barbalho. Fora outros erros crassos no contrato, como a ausência da data de celebração do contrato, dimensão ao nome dos contratantes, ou previsão do foro de arbitragem para um possível problema, além de não constar do contrato o nome do signatário pelo Estado do Pará. Não constam os dados do responsável pela assinatura em favor da empresa SKN, nomeado no instrumento com André Felipe Oliveira. Não se juntou aos autos ao menos uma procuração que o habilitasse para representar a pessoa jurídica contratada. Próximo. E aí, quando quebra o sigilo do celular do André Felipe, aparece justamente os diálogos entre o governador e o André Felipe, que deixam claro, segundo a Lindora, que o objetivo é a concretização de negócios, fruto de relações pessoais. Eles têm relações próximas, são amigos desde 2018. O próprio André Felipe, volta para mim aqui, Freitas. O André Felipe, depois, quando ele foi preso, tem algumas semanas que ele prestou depoimento. Eu obtive em primeira mão esse depoimento, publiquei no site, comentei ele aqui. O André Felipe diz que conhece o Helder Barbalho há pelo menos uma década e o considera um amigo. Então, a relação realmente ali é de amigos. Aí, o que ele diz aqui? Foi favorecida, então, né, além da contratação em discussão, a empresa de André Felipe também foi favorecida com outra contratação milionária, cujo pagamento também foi feito de forma antecipada no valor de 4,2 milhões. Depois a gente vai tratar disso. As negociações entre o governador e o André eram tão evidentes que, após as tratativas de aquisição dos aparelhos em discussão, André Felipe envia a seguinte mensagem para o Helder Barbalho. Bom dia, você ficou de me enviar, quer dizer, não é nem excelência, nada. Você ficou de me enviar o contato para eu enviar o contrato e não recebi. Mensagem do dia 25 de março, data que o questionado decreto, o decreto que o Helder publicou para a contratação desse tipo de equipamento, foi publicado. Tempo depois, o governador pergunta, cadê a proposta? E em resposta, ele diz, enviando no início da tarde. Para a subprocuradora-geral, é induvidoso que ocorreu uma franca negociata entre o chefe do Poder Executivo envolvendo o empresário parceiro. A conclusão fica ainda mais evidente em outra conversa extraída do celular do André Felipe em 23 de abril. Nesta conversa, o Helder perde a paciência com André Felipe, demonstrando seu descontentamento pela não entrega dos ventiladores pulmonares no prazo estipulado, momento em que afirma: você está ganhando uma fortuna. Segundo que, em seguida, continua a tratar da ligação, da situação numa ligação do WhatsApp. O André Felipe teve a prisão preventiva decretada no dia 11 de maio. Ele é ex-secretário de Esportes do governo Arruda, do Distrito Federal, ligado a Rodrigo Maia. E em depoimento, ele confirmou conhecer o Helder há cerca de 10 anos e ele também foi informando que o governador ele indicou o secretário da Casa Civil, Percival Pontes, para tratar dos negócios. Então, vejam, esse empresário que vira uma espécie de representante da empresa sem procuração, sem nenhum tipo de contrato, ele aparece, né? Você tem uma empresa que é uma importadora, ela diz que que importa da China esse equipamento, esse respirador pulmonar. Quem aparece assinando o contrato é uma terceira pessoa que não é sócia da empresa, é uma espécie de consultor terceirizado, mas que não tem procuração nenhuma no processo para representar a empresa. Então, tudo feito realmente no atropelo e sem nenhum tipo de respeito às normas legais, mesmo que não tenha, mesmo que haja, né, nesse caso, a dispensa da licitação. E aí, essas mensagens que mostram a relação do Helder com o próprio representante da empresa, que justamente ele entra, né, nesse negócio para fechar o negócio, a forma como eles se dirigem um ao outro, quer dizer, uma forma absolutamente informal. Ele encaminha o secretário da Casa Civil para desenvolver ali, né, a negociação.
Entra o assessor dele, o Leonardo, hoje foi alvo também de busca, né? Todos foram alvos de busca, era para ter prisão, mas por causa da Covid não teve prisão. Então todos foram alvos de busca. Na casa do Leonardo foram apreendidos R$60 mil em espécie. E tem um outro, o outro funcionário, o subsecretário da Secretaria de Saúde, o secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde, o assessor do Beltrame, na casa dele a Polícia Federal encontrou R$748 mil em espécie. Tá aí o dinheiro. R$748 mil em espécie. Tem até a maquininha contando. Tem aí o vídeo da maquininha contando? Solta aí. Olha só. Não é mole não, vai ter de explicar, né, como é que um assessor da secretaria tem quase R$800 mil em casa em espécie ali, ó, notas de 100, de R$50. Então, olha, tá aí o Helder, filho do Jader Barbalho, outra figura proba da nossa política nacional. Temos a foto do André Felipe, junto com... Olha assim, ó, esse aqui é o André Felipe. Ele é que conversa com o Helder Barbalho aqui por uma coincidência. Ele está do lado do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. É só uma coincidência, gente, porque ele, coincidentemente, é dirigente do DEM do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre aqui no Distrito Federal. E, como eu disse, ele foi secretário de Esportes do governo Arruda. Já falei do perfil dele antes e tudo. Ele não é só isso, ele é segundo suplente do senador tucano Isalci Lucas, tá? Que inclusive teve como primeiro suplente nessa mesma chapa o Belmonte, que hoje está criando o Aliança pelo Brasil para o Bolsonaro. Bom, na decisão, tá, que autorizou a Operação Parabellum, o ministro Falcão também diz o seguinte, olha, ele também remete ao parecer da subprocuradora, que implica o secretário de Saúde, o Alberto Beltrame, no esquema. O secretário de Saúde, que já havia ratificado o procedimento de dispensa da licitação, por meio de manifestação, de ofício, resolveu sanear vários atos da contratação, assinando o documento nesse sentido, datados de 30 de abril de 2020, ou seja, supostamente antes da chegada dos ventiladores pulmonares inservíveis porque eles são de outro modelo, antes que o escândalo das compras fraudulentas começasse a ser investigado pela Polícia Federal. Para o ministro Falcão, Beltrame atuou diretamente na formalização fraudulenta do processo de dispensa de licitação, ratificando os atos nele praticados, mesmo ratificando... bom, aí trocou, eu já não vi mais o que estava escrito. Mesmo diante de irregularidades patentes. Bom, é bom que se diga que o Beltrame ele é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vocês, na segunda-feira, nós aqui no Gabinete de Crise fizemos uma entrevista com o Beltrame que, como presidente do CONAS, estava aí em guerra com o governo Bolsonaro por causa justamente da divulgação dos dados da Covid. Então, gente, infelizmente é isso, né? Então, assim, às vezes esse tipo de gente está defendendo o que é certo, mas está fazendo também também está fazendo errado. Então, esse é o Beltrame. O assessor do Beltrame é que foi pego com quase 800 mil na casa dele. O assessor foi demitido, foi exonerado. O Beltrame ainda está no cargo. E a gente vai avançar em cima desse personagem nos próximos dias. Bom, aí olha que interessante. A investigação também demonstrou que os respiradores comprados pelo Helder Barbalho e pelo Wilson Witzel tiveram a mesma importadora. No cumprimento de medida da prisão do empresário Glauco Otaviano Guerra, que foi decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, foi constatado que a verdadeira importadora dos ventiladores pulmonares seria a empresa Santa Fé Trading, Importação e Exportação Eireli. Tal empresa teria celebrado contratos com a empresa representada por Glauco, a MHS Produtos e Serviços, contratada pelo governo do Rio de Janeiro, e a SKN do Brasil, importadora, representada por André Felipe, que celebrou o contrato com o governo do Pará. Então, é o seguinte,
o que mais tem nesse negócio é intermediário. Você tem o governo, né? No caso, tanto o governo do Rio como o governo do Pará, o que eles fizeram? Vou comprar respirador na China, beleza. Aí aparece uma empresa, uma intermediadora ali falando assim, eu trago da China. Aí o governo, tudo bem, por quanto? 50 milhões. Aí vai lá o governo do Pará, assina o contrato com a SKN. Só que é o seguinte, quem assina o contrato com a SKN já não é mais os donos da SKN. É esse consultor, esse intermediário que surge do nada, o André Felipe, até agora não está explicado como ele surgiu e por que ele surgiu, talvez em função justamente da amizade que ele tem com o governador. O fato é que ele entra na jogada. Como se não bastasse já essa intermediação e a outra formal para compra na China, você ainda tem uma outra intermediária, que na verdade é uma trading que faz a importação. Então, vocês imaginam o quanto deveria sair o valor de um respirador desse e quanto sai. Porque com tanta gente, tem comissão, tem que pagar a comissão do importador, comissão do trader, comissão do intermediário, né? E parte dessa comissão, se bobear, ainda vai para o bolso de algum político ou de algum assessor, né? Que aí é o que está sendo investigado, saber se esse dinheiro que foi apreendido, se tem dinheiro em conta, aí é aquela velha história, siga o dinheiro. Bom, a assessoria do Helder Barbalho soltou uma nota dizendo o seguinte, nós estamos defendendo o trabalho de investigação e os 25 milhões pagos já foram ressarcidos. Na verdade, é mentira. Foram ressarcidos 23 mil. 23 ou 22. Faltam 2 ou 3 mil para serem pagos. Mas tudo bem. Foram ressarcidos aí, a maior parte do dinheiro foi ressarcida. Mas foi ressarcida por quê? Porque pegaram o esquema no flagrante. E aí o governo correu, celebrou um acordo com a empresa dizendo o seguinte, olha, você paga aí o que a gente, né, devolve o que a gente pagou para você, já que você entregou um equipamento que não foi o combinado, e a gente encerra por aqui. Só que isso foi uma tentativa, o quê? Do governo do Pará, que se dizia vítima do negócio, de tentar encerrar o caso, porque o caso começou a ganhar proporções nacionais. Só que aí, já era, porque entrou a Polícia Federal, entrou a PGR e entrou o STJ. Bom, isso aqui é interessante, ó. No celular do André Felipe, esse celular ainda teremos muitas novidades, porque o André Felipe, como vocês viram, ele se relaciona com boa parte da elite política brasileira. E, de fato, neste celular dele tem mensagens desde a campanha de 2018. Então tem mensagens da campanha na época que ele estava na chapa do Isalci com o Belmonte, né? Tem mensagens dele com outros, mais recentes, com outras figuras, tem mensagem dele com o Rodrigo Maia, e ele pediu para o Rodrigo Maia, quando os respiradores atrasaram, ele pediu para o Rodrigo Maia interceder. Porque o Rodrigo Maia tem um assessor que é diplomata, poderia entrar em contato com a embaixada da China, enfim, tentar algum tipo de articulação para desenrolar o negócio. O Rodrigo Maia, eu falei com o Rodrigo Maia disse que sim, é amigo do André Felipe, sim, trocou mensagens, até porque as mensagens agora já estão em poder da Polícia Federal, da PGR e do STJ, mas ele disse que nunca fez nada pelo André Felipe, não atendeu, não recomendou ninguém, não entrou em contato com ninguém, nunca se moveu para atender esta demanda dele. Agora, eu pergunto para vocês, o sujeito se coloca como representante de uma empresa habilitada para trazer o equipamento da China e depois vai correr para o político para pedir intermediação porque o equipamento não foi entregue? Aí não dá, né? Pode trocar. Aí os 60 mil que eu falei, os 748 com o Peter Cassol, tá? Que foi o Leonardo Nascimento, 60 mil. E 748 mil com o Peter Cassol, que foi exonerado. E o Peter Cassol que é o assessor do Beltrame, tá? Quase 750 mil. Beltrame que ainda está no cargo. Bom, nesta investigação também entrou até auditor da Receita para ajudar. Olha, o André Felipe teve ajuda do secretário de Fazenda do Pará, o René de Oliveira, e de um auditor da Receita Federal, chamado Wilton dos Santos Teixeira, para manter de pé o seu esquema de fraude, segundo
o STJ. De acordo com o parecer lá da PGR, o André recebeu do governador a promessa de que se instalasse uma filial de sua empresa em Marabá, conseguiria isenção de ICMS. No dia 29 de maio, André Felipe recebeu o secretário de Fazenda, cópia do decreto que sairia no dia seguinte, concedendo então desconto de ICMS para as compras relacionadas ao combate à Covid. Ou seja, sim, e aí entra o auditor, né? O auditor Wilton Teixeira, que ele vem ajudando como fazer a ordem de compra dos respiradores sem ter problemas tributários. Teixeira repassou ao André Felipe informações aparentemente sigilosas das bases de dados da Secretaria Especial da Receita, mais especificamente do Sicomex Mantra. Os três são investigados então na Parabellum e a coisa vai esquentar. É interessante o seguinte, quer dizer, vocês veem que eles, né, não basta só vender um equipamento superfaturado, enfim, tem comissão para todo mundo, ainda tem que ter ali a isenção do ICMS, quer dizer, não vai nem pagar o imposto, né? E ainda tem e as facilidades aí para poder importar sem os problemas tributários que todos os cidadãos comuns enfrentam. Dessa vez não deu certo, pegaram aí inclusive o auditor. Aliás, é bom que se diga, o dono, o sócio que foi preso, está preso, o Glauco, da empresa da MHS do Rio de Janeiro, que é parceira aí da SKN, ele é ex-auditor da Receita Federal também.